Acho que estamos ao vivo. Só vai entrando. Uhum. O pessoal já vai entrando na live. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Manu, Letícia, Tati, sejam bem-vindos. Como que tá o áudio aí? Fala pra mim. Como que tá o áudio? Tá alto, tá baixo, tá bom? Dá pra gente começar? Eu só preciso desse feedback aí do áudio pra gente iniciar. Como que tá aí? Uhum. Acho que tá bom a câmera assim, a webcam tá boa também. Como que tá o áudio? Ah, tá alto, tá baixo? Fala aqui pra mim, pessoal. Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Zenilson. Ótimo áudio. Valeu, Tati. Obrigado. Então, já me deram o feedback do áudio, era isso que eu precisava. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu já vou iniciando o assunto. Beleza? Sejam muito bem-vindos. A gravação já iniciou também. Vou deixar mais longe essa luz. Tá bom. Então, hoje o tema da nossa live é como aumentar a sua autoconfiança. Como aumentar a sua autoconfiança? Eu fiz uma pesquisa no Instagram e mais de 95% das pessoas que votaram ali nos stories disseram que tem problemas com autoconfiança. Tem problema com autoconfiança e isso tem vários impactos na sua vida. Tem muitas consequências se você não trata isso dentro de você. E é dessa maneira que eu quero começar. Quais coisas, eu já vou deixar uma pergunta para você. Quais coisas na sua vida, quantas coisas na sua vida você já perdeu devido a não ter autoconfiança? Quantas coisas na sua vida? O que você já perdeu tanto por você não ter? Seja bem-vinda, Larissa. Boa noite. O que você já perdeu na sua vida tanto por você não ter autoconfiança, por você ser inseguro, por você ser insegura? Muitas pessoas perdem o trabalho, muitas pessoas perdem o trabalho, muitas pessoas, por não ter autoconfiança, elas perdem o casamento. Elas perdem o casamento porque elas não se sentem autoconfiantes, elas não têm confiança e isso reflete e ela perde o casamento. Ou o casamento fica uma merda durante anos. Que mais? Que mais que você perde por não ter autoconfiança? Tiago, seja bem-vindo. Drica, sejam bem-vindos. Que mais que você perde se você não tiver autoconfiança? Você não consegue, não consegue, não adianta. Isso é o que eu mais vejo aqui no Instagram. Você não consegue gravar vídeo. Se você não tem autoconfiança, você não vai fazer uma live. Você não vai abrir os seus stories e gravar um vídeo. Se você não tem autoconfiança, você não vai fazer isso. Porque você tem medo do que outras pessoas vão pensar. A falta de autoconfiança faz você ter medo da crítica. Faz você ter medo do que outras pessoas estão pensando sobre você. O que ela está pensando? Será que vai dar certo? É o famoso e se. E se acontecer tal coisa? A falta de autoconfiança, ela gera todas essas historinhas na sua cabeça baseadas no e se. E se acontecer tal coisa? E se não der certo? E se derem risada de mim? E se me criticarem? E se eu quebrar a cara? E tudo isso, deixa eu pegar minha água aqui, culmina no ciclo da falta de autoconfiança. Eu fiz um ciclo que ele é alimentado toda vez que você toma uma decisão que vai contra essa confiança. Por exemplo, você não conseguiu dizer não para alguém. Você não conseguiu dizer não para alguém. O que acontece se você de novo, não consegue dizer o não? No seu trabalho, no seu casamento, enfim. Você se sente frustrado. Se você se sente frustrado, frustrada, você sente culpa. Se você sente culpa, diminui a sua autoconfiança e retorna esse ciclo tudo de novo. Então,
Quais outras consequências, não falando de coisas mais graves, mas quais outras consequências que você percebe, reflita aí, que você percebe na falta de autoconfiança? O que isso culmina de grave na sua vida? Existem coisas que podem ser graves, não só o medo do seu chefe, o relacionamento, não. Isso pode culminar em coisas um pouquinho mais graves, se tiver intensidade e frequência, a falta de autoconfiança. No longo prazo, a falta de autoconfiança, pessoal, eu estou olhando para duas câmeras, tá? Então, se eu olhar aqui e olhar aqui, são duas câmeras, tá? Então, eu estou interagindo, estou olhando para as duas câmeras. No longo prazo, a falta de autoconfiança, se ela tiver frequência e intensidade, ou seja, se isso se repetir, né, ela pode desenvolver problemas mais graves como depressão, ansiedade e isolamento social. Por quê? Por que pode desenvolver isso? Porque a falta de autoconfiança faz você não dizer não que você precisa dizer, você perde oportunidades na sua vida, você tem medo da crítica, medo do que outras pessoas vão pensar de você, e tudo isso vai se acumulando em forma de emoções e sensações. Ou seja, o copinho está começando a encher. No médio e no longo prazo, se você continua tendo esses mesmos comportamentos, essas mesmas decisões, ou seja, alimentando esse ciclo da falta de autoconfiança, você pode desenvolver uma depressão, ansiedade e isolamento social, porque você não quer mais se frustrar lá fora. Você entende? Toda vez que você vai numa nova oportunidade, tentar gravar vídeo, vamos pegar o exemplo do vídeo. Toda vez que você tenta gravar um vídeo, você não consegue excluir. Você grava os stories aqui, grava os stories, olha como que ficou, pensa, não ficou bom. Daí você apaga e exclui. Você exclui dali e já era. E daí você se sente frustrado, aí no outro dia você se sente culpada e você alimentou a sua falta de autoconfiança. Você deixou lá embaixo a sua confiança. Então você, nesse ciclo de frustração e culpa, pode desenvolver esse isolamento social, não no caso do celular, se for alguma coisa externa do seu trabalho, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Porque você alimentou tanto esse sentimento, essa sensação de frustração e de culpa dentro de você, que você vai começar a ter crises. Você vai começar a se sentir triste, porque você não consegue fazer uma coisa que parece simples, que é ligar o celular e gravar um vídeo. Uma coisa que parece simples, você não está conseguindo fazer. Então qual que é o ciclo? Qual que é o ciclo? Eu ia pegar aqui um papel, uma caneta, eu não estou mostrando para você a minha tela, mas qual que é o ciclo da falta de autoconfiança? Paty, seja bem-vinda. Qual que é o ciclo da baixa dessa falta de autoconfiança? Você começa, olha só, vamos imaginar um círculo aqui, tá? Imagina um círculo aqui, beleza? Falta de autoconfiança, ou uma baixa de autoconfiança, certo? O que acontece na sua vida para continuar esse ciclo? Você tem o medo de gravar vídeo, você tem o medo de dizer não para alguém, você tem o medo da crítica. Imagina um círculo aqui. Esse é o círculo da falta de autoconfiança. Você tem a falta de autoconfiança e você tem medo da crítica, medo do que outras pessoas vão pensar, medo de gravar vídeo. Beleza. Você tem essa falta de autoconfiança e você tem o seu problema. Se deparou com o seu problema, o que vai acontecer se você não tem autoconfiança? Você vai se sabotar e não vai fazer. Ou seja, não vai gravar vídeo, não vai dizer não para o seu chefe, que precisa dizer, não vai dizer não no seu relacionamento, ou até mesmo terminar o relacionamento. E você tendo esse comportamento, você vai se frustrar. Falta de autoconfiança, problema, frustração. Você se frustrando, olha o círculo, você vai se sentir culpada, porque novamente você não conseguiu. Se sentindo culpada, você tem a baixa da sua autoconfiança de novo. E esse ciclo vai se repetindo. Falta de baixa autoconfiança,
frustração, culpa, baixa de autoconfiança. Se frustra de novo, se sente culpada, se sentindo culpada, você, de novo, tem a baixa na sua autoconfiança. De novo, se sente insegura. Em vez de ficar falando baixa de autoconfiança ou autoconfiança baixa, insegurança. Então, insegurança, frustração, culpa, insegurança. Esse é o triângulo ou o círculo da sua falta de autoconfiança. Seja bem-vinda, Ana. Fez sentido isso para você? Fez sentido? Eu estou querendo elucidar como você está hoje, tá? Como é o estado atual da pessoa que tem essa insegurança ou essa falta de autoconfiança para fazer as coisas. Fez sentido? Diz aqui para mim nos comentários e já aproveita para dizer como que tá o áudio também, tá? Que entrou mais pessoas aqui e eu quero saber como que tá o áudio. O que eu falei? Quais são as consequências? Quais as consequências de você ter falta de autoconfiança, que é perder o seu trabalho, perder o seu relacionamento, medo do que outras pessoas vão pensar, medo da crítica, medo de gravar vídeo. No médio e no longo prazo, essa falta de autoconfiança pode, não quer dizer que vai, pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade e uma questão de isolamento social. Porque você se frustra com as coisas que acontecem lá fora, porque você não consegue cumprir essas coisas lá fora e você prefere se isolar do que está lá fora enfrentando isso. E tudo isso vai de encontro a esse ciclo que eu acabei de falar para você. Insegurança, problema. Você tem insegurança, falta de autoconfiança. Aí você tem um problema, que é o gravar o vídeo, é o dizer não para o chefe, dizer não para os pais, dizer não em relacionamento. Você tem um problema. E esse problema você se sabota. Você de novo não consegue gravar o vídeo. De novo você não consegue fazer tal coisa. Se você não consegue, você se frustra. Se você se frustra, você se sente culpada. Você se sentindo culpada, você fica mais insegura ainda. E esse ciclo vai se retroalimentando infinitamente todo santo dia na sua vida. Todo santo dia na sua vida. Beleza. Beleza. Eu só falei de coisa ruim até agora. Só falei das consequências que uma pessoa insegura, com falta de autoconfiança, tem. Quais as consequências que isso gera. Mas qual que é a fórmula? O que precisa acontecer? Qual que é a fórmula para você ter autoconfiança? Existe alguma fórmula, será? Será que existe alguma fórmula para você ser confiante? Diz aqui para mim nos comentários. Você acredita que existe uma fórmula para você ser confiante? Sim ou não? E toma sua água aí. Sejam bem-vindos. Alan, obrigado, Tati. Medo da crítica. Exatamente isso, Larissa. Muitas pessoas têm medo da crítica. Existe uma fórmula para confiança, para você se sentir confiante? Será que tem uma fórmula para isso? Sim ou não? Eu já te adianto que sim. Existe uma fórmula. Existe como se sentir confiante. Tem como. É isso que eu quero te mostrar aqui no decorrer das nossas lives e dos nossos conteúdos. Tem como se sentir confiante, sim. Tem como. E eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu vou revelar agora. Agora, a gente está indo para 15 minutos de live. Eu vou revelar agora qual que é a fórmula para autoconfiança, para você ter confiança. Pega papel e caneta, que eu quero que você anote essa fórmula para confiança. Eu quero ver se você concorda comigo com o que eu vou falar, tá? Anota, quero que você anote. A fórmula para autoconfiança é... Anote o que eu vou falar. A fórmula... As pessoas estão chegando agora aqui. Índia, seja bem-vinda, Índia. Participou do nosso treinamento, seja bem-vinda. Anota já a fórmula para autoconfiança. Anota no seu celular, em algum lugar. A fórmula para autoconfiança, para você se sentir confiante, é se afastar das pessoas negativas. Reflita um pouquinho. Você acredita que uma pessoa confiante, ela não tem pessoas negativas perto dela? Tem. Então esquece. Não, essa não é a fórmula para autoconfiança. Esquece. Apaga o que eu falei, apaga, não é essa a fórmula. Não é se afastar de pessoas negativas. Pessoas negativas sempre vão ter na sua vida. Sempre.
Então não é essa a fórmula. Apaga o que eu acabei de falar. E anota, a fórmula para autoconfiança é. Agora eu vou falar certo, tá? Vamos falar sério agora. A fórmula para autoconfiança é. Anote. Pega papel. Você tem imagens mentais positivas. Imagens mentais positivas. Essa é a fórmula para autoconfiança. Reflita aí. Será que todas as pessoas que têm imagens mentais positivas, elas são confiantes? Todas as pessoas que têm imagens mentais positivas são confiantes? Será? Não. Então não é essa a fórmula também. Apaga porque não é essa não. Vamos falar sério agora? Vamos falar sério? Não é essa a fórmula para autoconfiança. Imagens mentais positivas. Porque nem todas as pessoas que têm imagens mentais positivas são confiantes. Qual que é então? Sabe qual que é a fórmula? Anota, eu vou te falar agora. Agora eu vou te falar, agora é sério. A fórmula para autoconfiança é. Anota o que eu vou falar. Enfrentar o medo do que outras pessoas vão pensar e falar de você. Essa é a fórmula para autoconfiança. Você enfrentar o medo do que outros vão pensar. Será que é isso? Será que é isso? Será que todas as pessoas que enfrentam o medo do que outras pessoas vão pensar são confiantes? Não. Então não é essa a fórmula. Não é essa. Apaga aí também, apaga aí também. Agora eu vou falar sério, tá? Vamos falar sério. Eu vou te contar uma pequena história para te falar realmente a fórmula para você se sentir confiante. E é uma coisa que talvez vai doer em você agora. Agora eu vou falar sério, tá? Talvez vai te incomodar isso que eu vou falar. Mas para você se sentir confiante, você precisa de uma coisa só. Só uma coisa. Que a gente não aprende nunca na nossa vida se a gente não for atrás. A gente nunca vai aprender se a gente não for atrás. A gente não vem com um manualzinho para aprender essa uma técnica, um conceito. Digamos que você seja uma mulher. Imagine, se você é mulher, beleza. Se você não é mulher, imagine que você é uma mulher, tá? Vamos pegar esse exemplo. Que você está no shopping, e você quer ir no banheiro. Você é uma mulher, você está no shopping e você quer ir ao banheiro. Beleza? E você está com uma bolsa bem grande. Você está com uma bolsa bem grande. Acompanhe o raciocínio aí, tá? Você é uma mulher e você está com uma bolsa bem grande e você quer ir ao banheiro. No final disso que eu estou falando, vai ser a técnica que é a fórmula para autoconfiança, tá? Então, beleza, eu sou uma mulher, eu estou no shopping aqui da minha cidade, estou caminhando e me deu vontade de ir no banheiro. E eu preciso ir ao banheiro. Eu preciso ir ao banheiro. Só que eu não quero ir com essa bolsa ao banheiro. Eu não quero ir com essa bolsa ao banheiro. E eu preciso deixar essa bolsa com alguém que está passando ali no salão, ali na praça de alimentação. Você, fala aqui pra mim, você deixaria a sua bolsa com alguém que está caminhando na praça de alimentação para ir no banheiro? Alguém que você não conhece. Você pegaria a sua bolsa e falava assim, viu, você segura minha bolsa aqui rapidinho? Tem muito dinheiro. Você segura minha bolsa aqui para ir ao banheiro rapidinho? Você faria isso? Responde aqui para mim. Você deixaria a sua bolsa com um desconhecido na praça de alimentação para ir ao banheiro? Seja bem-vinda, Ana, Larissa. A fórmula verdadeira é essa que eu estou falando, Larissa. Me conta, você deixaria a sua bolsa com um desconhecido, uma pessoa que você não conhece na praça de alimentação, para ir ao banheiro? Rapidinho. Não? Pois é. Agora responde o que eu vou falar. Seja bem-vindo, Guilherme. Responde o que eu vou falar. Por quê? Me diga o porquê. Por que você não deixa a bolsa com essa pessoa? Por quê?
Porque você não confia, certo? Certo? Tá me acompanhando? Então você não deixa a bolsa com a pessoa porque você não confia. Agora, por que você não confia? Por que você não confia? Por que você não confia? Porque você não conhece. Qual que é a causa da sua falta de autoconfiança? Você se conhece? Hein? Você não conhece. Você não se conhece, por isso que você não confia em você. Você não confia em você da mesma maneira que você não confia naquela pessoa lá na praça de alimentação, porque você não se conhece, porque você não conhece ela. É por isso que você não se sente confiante, que você não tem autoconfiança. Simples assim. Então, resumindo, a fórmula para autoconfiança é se conhecer. Porque se você conhece, você confia, não concorda comigo? Se você encontra um amigo, muito amigo seu, na praça de alimentação, você entregaria a bolsa para ele, para você ir ao banheiro? Você confiaria a sua bolsa a ele para ir ao banheiro, sim ou não? Sim. Ou seja, você confiou porque você conhece. Então você não confia em você porque você não se conhece. Ponto final. Simples assim. Fez sentido? Diz aqui pra mim se fez sentido, sim ou não. É desconfortável saber isso, né? Às vezes a gente pensa, não, eu não confio em mim, eu tenho essa insegurança, porque as outras pessoas elas ficam criticando e falando, e é por isso que eu não gravo vídeos, é por isso, não. É porque você não se conhece. Você não se conhece, é por isso que você não confia em você. Ótimo. Valeu, Guilherme. Então, qual que é a fórmula? Qual que é a grande fórmula para você ter autoconfiança? É você se conhecer. Simples assim. Autoconhecimento. É isso que eu bato na tecla desde que eu comecei a postar vídeo e falar as coisas. Você precisa se conhecer. Porque se você não se conhece, você não vai confiar em você. Conscientemente parece que você... Não, eu me conheço. Claro que eu me conheço. Mas, nas decisões lá fora, você não confia em você. E você não se... E é normal, tá? Não se culpe por não se conhecer. Porque a gente não aprende isso. Lembra que eu falei no início? A gente não aprende a se conhecer na escola. Muito menos na faculdade. A gente não nasce com um manual de instruções. Não nasce com manual de instruções. Então a gente apenas vive. A gente pega os... Olha só. A gente pega os aprendizados dos nossos pais e acredita que esse é o modelo certo de mundo. É por isso que na vida adulta você diz: ah, dinheiro é difícil. Ah, porque o Brasil está em crise. Ah, é mesmo? É difícil. Não. Rico é metido. Você tem todas essas crenças de que você não é inteligente. Enfim, todas essas crenças devido ao modelo de mundo que os seus pais passaram para você. Ou seja, você não se conhece. Você acha que esse é o modelo certo porque você só viveu esse modelo. Você apenas viveu nesse mapa. Se você apenas viveu nesse mapa, você acredita que ele é o correto e ponto final. E o resto está errado. Entende? Então, a fórmula para a autoconfiança é o conhecimento. O autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais confiança você vai ter. E agora eu vou te contar, essa segunda parte agora da nossa live, ela... Lucas, seja bem-vindo. Fez sentido, reclamamos muito devido às criações. Ótimo. Larissa fez sim. Ótimo. Essa segunda parte da nossa aula agora, ela dá uma aula inteira. Mais de 2 horas de conteúdo. Mas eu vou tentar espremer aqui e te mostrar como que você pode
mudar qualquer comportamento seu. Qualquer comportamento seu. Porque a partir do momento que você se conhece, você concorda comigo que você pode mudar seus comportamentos? Você não está fadado a sempre ter esses comportamentos. Medo de falar em público, medo de expor as suas ideias, medo de, enfim, medo, 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 medo. Medo de barata, medo de aranha. Se você se conhece, você se conhecendo, você vai entender o seu problema. O seu comportamento muitas vezes é o seu problema. E você vai saber mudar o seu comportamento. Então essa segunda parte da live eu vou começar a introduzir essa parte de se conhecer, tá? Presta atenção. A gente interpreta o meu consultório, a rua, a gente interpreta o mundo pelos 5 sentidos. Pelos seus 5 sentidos. Visão, tato, olfato, palavra. 5 sentidos. A gente vai resumir em 3, tá? Não que a gente vai excluir 2. Mas a gente vai resumir essa interpretação que você tem do seu mundo externo em 3. Que é o visual, visão, auditivo e o sinestésico, que é sentir. Sentir. Seja gosto, seja pegar em alguma coisa, sentir. Presta atenção. Você interpreta as informações à sua volta, seja elas vendo, ouvindo alguém falando, pelos seus 5 sentidos. Então o seu cérebro recebe essas informações a partir dos seus 5 sentidos. Beleza? Tá comigo? Tá na mesma página que eu? Para eu seguir em frente, fala aqui para mim. A gente interpreta as coisas à nossa volta de acordo com os nossos 5 sentidos. Visual, auditivo e o sinestésico, que é o sentir. Se eu pergunto, olha que interessante, olha que profundo que é o que eu vou falar agora. Se eu pergunto para 2 pessoas diferentes como que é o medo dela de falar em público, as 2 têm o medo de falar em público, certo? As 2 me dizem, Denise, eu tenho medo de falar na frente de outras pessoas. Tenho medo de falar na frente dos meus parentes. 2 pessoas. Eu pergunto para elas e uma delas ela me diz o quê? O que vem antes do medo para uma delas? Ela pode me dizer assim. Denise, eu tenho medo porque eu chego lá na frente e eu vejo as pessoas, quando eu chego lá na frente do palco ou na frente para apresentar o TCC, eu vejo as pessoas e parece que elas estão cochichando de mim. Estão falando de mim. Então, vamos imaginar agora. Qual que é a interpretação interna de acordo com o medo dela? Visual e auditivo. Olha que legal. A gente está desconstruindo. Eu estou agora, ao vivo com você, desconstruindo um processo cognitivo para chegar no medo de falar em público. Medo de falar em público. Uma das pessoas diz, Edenilson, eu vejo as pessoas na minha frente e parece que elas estão falando de mim. Visual, auditivo. E eu chego em outra pessoa e pergunto, você tem medo de falar em público? Me conta como que é esse medo. Como que é esse medo? Edenilson, eu chego lá na frente e eu sinto um aperto. Eu sinto um aperto lá na frente e parece que outras pessoas estão falando de mim lá. Parece que eles estão cochichando de mim. Você percebeu que as 2 têm o mesmo problema, que é falar em público. Mas o processo cognitivo que leva elas ao medo de falar em público é diferente. Uma começa olhando e ouvindo. É tudo na cabeça dela. É segundos essa informação. Ela chega e, olha só, ela não precisa chegar lá na frente para se sentir desconfortável e com medo. Só ela me contando como é esse medo, ela já entra na cena. Ela entra na cena e imagina as pessoas na frente dela vendo e ela ouve as pessoas cochichando. Ao passo que a outra pessoa que tem o medo de falar em público também. É o mesmo medo de falar em público.
a primeira coisa que acontece para chegar nesse medo é um aperto. Ela tem um aperto e daí ela imagina que outras pessoas estão falando dela. Então, percebe que existe um processo cognitivo de imagens, sons e sensações para chegar até o medo? É isso que a gente faz aqui na clínica, no consultório. A gente desconstrói esse processo mental, esse processo cognitivo que faz a pessoa ter o medo. É a mesma coisa que fazer um bolo. Como que é fazer um bolo? Você faz um bolo e você vai colocando os ingredientes, certo? Só que você não pode, eu não sei fazer bolo, tá? Mas você não pode, sei lá, colocar o... Eu nem vou falar aqui, senão eu vou errar. Mas você coloca o ingrediente e já coloca para cozinhar. Não tem como, não vai dar certo. Tem uma sequência para chegar no bolo. Tem uma sequência para chegar naquele bolo. Se você inverte essa sequência, não vai chegar no bolo. Você entende? Então, olha que legal. Agora você já entendeu como mudar seus comportamentos. Se você entende a sequência e muda a sequência, você muda o bolo. Ou não vai ter bolo. Então, por exemplo, eu pego essas duas pessoas que têm medo de falar em público. Se eu entendo o processo cognitivo por trás desse medo, ver, ouvir, sentir, ela olhou mais longe, como que está a representação interna? Se eu olho os ingredientes que levam a pessoa a ter o medo, se eu mudar os ingredientes, ela não vai ter mais o medo. Problema resolvido. Problema resolvido. Olha que legal. Olha que legal e que simples é mudar os seus comportamentos. Essa é a fórmula para você mudar qualquer comportamento. Só que você só vai saber essa fórmula se você se conhecer. Você não conhecia até agora, acredito eu, desses processos mentais que você tinha. Que você recebia as informações do mundo externo por meio dos seus sentidos e interpretava elas de alguma maneira. Você não tinha conhecimento disso. Ou seja, se você não conhece, se você não sabe fazer o bolo que nem eu, você não vai conseguir mudar o bolo, nem fazer o bolo você vai conseguir. Você entende? Então, essas duas pessoas que têm medo, essas duas pessoas que têm medo de falar em público, elas têm processos cognitivos diferentes. E como que chegou a essa conclusão? Como que foi criada essa técnica, esse método? Foi os criadores da programação neurolinguística, tá? Eu vou contar um pouquinho da história aqui, mas é uma coisa muito interessante. Olha que gênio que esses caras foram, Richard Bandler e John Grinder. Os caras foram gênios. Em 1970 e pouco, 1970, eles... Um deles era psicólogo e outro deles era programador e tudo mais. E eles queriam entender como que uma pessoa não tinha mais fobia de aranha, por exemplo. Então ele chegava uma pessoa com fobia de aranha. Se você tem fobia de aranha, de cobra, de barata, diz aqui pra mim. Olha que legal o pensamento deles. Uma pessoa que tem a fobia de aranha, se você pergunta pra ela sobre a aranha, se você fala sobre a barata pra ela, ela fica desesperada na hora. Ela fica desesperada na hora. E qual a ideia que eles tiveram? Eles procuraram, eles anunciaram no jornal e eles queriam entrevistar pessoas que se curaram da fobia por conta própria. Então, pessoas que antes tinham fobia de barata e hoje não tem mais fobia de barata. A pessoa tinha uma fobia de barata, ela não foi para terapeuta, não foi para lugar nenhum. Só que hoje a barata não incomoda mais ela. Eles pegaram essas pessoas e começaram a fazer perguntas para essas pessoas, para entender qual o processo mental, cognitivo, que faz ela não ter mais o medo da barata. Então, a pessoa que não tem mais a fobia de barata dizia assim, antes, quando eu tinha fobia de barata, a pessoa falava em barata auditivo. E eu imaginava a barata bem grande na minha frente. E eu me desesperava.
Olha o processo dela. Olha o processo cognitivo dela. Alguém me falava, gatilho auditivo, eu imaginava a barata bem grande na minha frente, ou seja, tinha uma imagem da barata, e logo já vinha a sensação de desconforto, a fobia, o medo. Esse era o processo cognitivo dela. Aí, o John Grinder e o Richard Bandler perguntaram o que para essa pessoa? Como que é agora para você? Como que é agora? Ah, agora alguém me fala sobre uma barata, ou seja, o gatilho auditivo. E parece que a barata está bem longe de mim. Bem longe, eu nem enxergo ela. De tão longe que está a barata, eu nem enxergo ela. É assim que está a imagem mental na cabeça dela. A barata bem longe. Ao passo que eu não tenho mais o medo, a sensação. Ou seja, ela mudou um ingrediente do processo mental dela e ela não tem mais o medo da barata. Olha que legal. O processo mental dela antes era ouvir, imagem grande colorida da barata bem na cara dela, imaginando, e ela se sentia desconfortável. Depois que ela se curou sozinha, com o tempo e tudo mais, como que era o processo cognitivo, a ordem dos ingredientes na cabeça dela? Ouvia alguém falando da barata e a imagem estava longe. Estava longe. E ela não tinha mais a sensação. Então essas técnicas que eu vou começar a te passar aqui e nas nossas próximas lives da semana que vem, são técnicas para entender esse processo mental, desconstruir, tirar um ingrediente e colocar outro para você não ter mais aquele medo no final, aquela fobia no final, aquela insegurança no final. Então entenda, todos os seus problemas, depressão, ansiedade, insegurança, medo de falar em público, medo de crítica, todos esses problemas, eles têm vários ingredientes que fazem você chegar nessa mistura de bolo, que é a ansiedade, que é a depressão. Se você entende e muda algum desses ingredientes, você não vai ter mais o resultado final, que é o medo, que é a depressão, que é a ansiedade. Então, o centro de toda a nossa aula de hoje é se conhecer. Simples assim. Se você se conhece, se você conhece tudo isso que eu falei agora, eu conheço, eu consigo mudar esses comportamentos que estão me incomodando. Eu consigo mudar esses ingredientes e ter outro comportamento. Se eu tenho um comportamento indesejado, eu verifico o processo cognitivo por trás desse comportamento, os ingredientes por trás desse comportamento, e eu misturo, mudo esses ingredientes e vou conseguir mudar meu comportamento. Só que isso só é possível por meio do autoconhecimento. Só isso. Então a fórmula, eu vou repetir, a fórmula para autoconfiança é se conhecer. Simples assim. Fez sentido para você? Diz aqui para mim se fez sentido, que a gente já vai finalizando a nossa live. Já deu 40 minutos. Fez sentido para você? Lembrando, eu gostaria que você, essa live aqui ela não vai ficar gravada no Instagram, tá? Eu gostaria que você fosse nos meus stories daqui a pouco e falasse lá nos stories, sugestão para as próximas lives. Eu quero uma sugestão. Ah, Edenilson, eu gostaria que você falasse sobre como superar o medo de críticas. Edenilson, eu gostaria que você falasse como se conhecer melhor. Eu quero saber como se conhecer melhor. Eu vou deixar uma caixinha nos meus stories. Eu quero que você me fale uma sugestão para a próxima live, tá? Se você quer rever essa live aqui, ela tá no meu canal do Telegram. Então, o meu canal do Telegram é só você entrar na bio do meu Instagram, na bio, e vai estar lá um link para você entrar no Telegram. Lá tem muitas técnicas, estratégias, enfim. Técnica para ansiedade, para insegurança, para planejamento, tem muita coisa no Telegram, tá? Inclusive a gravação das nossas lives, tá? Essa é a nossa terceira live. Então, a gravação vai estar lá. Duas coisas que eu quero de você. Primeiro, sugestão para as próximas lives nos meus stories.
Segundo, vai no nosso canal do Telegram se você quer assistir a gravação dessa aula aqui e das outras também. Beleza? A gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. É muito bom. São poucas as pessoas que ficam até o final e são exatamente essas poucas pessoas que têm resultado. Então, parabéns por você estar aqui. Você vai conseguir o resultado que você quer porque você chegou até aqui. Parabéns, um forte abraço e até a nossa próxima aula.